fariseus e saduceus. Os fariseus o significado de fariseu é separatista, separado, ou seja, eles se achavam especiais, eles se achavam extremamente justos. Saduceu originalmente significa justo, e o grande problema e o grande grupo religioso que Jesus tanto combateu nas suas mensagens foram estes homens. Porque Jesus dizia que eles atavam fardos pesados sobre o povo, mas eles não ouviam nem sequer um dedo. Sabe o que nós estamos aprendendo nesta noite? É que para estar diante da presença de Jesus, Ele diz que faltava uma coisa, porque não basta sermos religiosos, não basta frequentarmos cultos, não basta termos carteirinhas de membro, nós precisamos ter a membresia no coração, nós precisamos ter um coração circuncidado, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que nessa nova aliança em que nós estamos, a circuncisão não é mais como aquela de Abraão, agora é uma circuncisão no coração, é vida nova, são atitudes novas. Não adianta a religiosidade, tem que adorar em espírito e em verdade. Jesus, quando se depara com uma mulher, a mulher samaritana, ele disse exatamente isso para ela. Ela entrou em um debate sobre qual o lugar certo de adorar. Olha que debate vão, que debate sem cabimento. Hoje nós ficamos preocupados em discutir e debater a forma certa de cultuar e adorar e fazer as coisas para Deus. É muito simples. Está escrito lá em João capítulo 4, quando Jesus disse para aquela mulher: Deus é Espírito, importa que os que o adorem façam isso em Espírito e em verdade. Você pode frequentar todos os cultos, ter uma gravata bonita, ter uma carteirinha de membro com o número de rótulos mais antigos, mas se você não faz as coisas em espírito e em verdade, é sacrifício de tolo. Agora, se você é aquele irmãozinho simplesinho, que ninguém dá nada para você, senta aí atrás, mas o seu coração está voltado para Deus, mas o seu coração está voltado para o Senhor, Ele recebe o seu culto, Ele sabe que você faz em espírito e em verdade. Falta de uma coisa. Diga, falta de uma coisa. Olha para o seu irmão e fala para ele: irmão, será que nós não estamos faltando alguma coisa? Pense nisso. Será que nós estamos faltando alguma coisa? Ou será que nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos feito para Deus? Está de bom tamanho. Estou fazendo a minha parte. Será que nós temos esse sentimento? Ou nós entendemos que nós precisamos dar um pouco a mais para Deus? Mas perceba que Jesus, antes de fazer esta exigência para o jovem, dizendo que ele vendesse tudo e repartisse aos pobres, eu quero explicar para você que isso aqui não é um ensinamento literal de Jesus. Senão amanhã vai estar todo mundo vendendo a casa, o carro aí vai falar que Moisés me ensinou. Não é nada disso. Porque Jesus, como ele sonda o coração, ele percebeu que este jovem estava com o seu coração nas suas riquezas, na sua posição. Deus, ele sonda o coração de cada um de nós aqui nesta noite. E ele tem bênçãos materiais enormes para dar à sua igreja. Ele tem bênçãos materiais gigantescas. Ele quer te abençoar e te prosperar. Mas o seu coração deve continuar no reino de Deus. Porque Jesus ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é preciso buscar o reino. Mas perceba que Jesus, antes de fazer esta exigência para aquele jovem,
antes de pedir que ele vendesse tudo, a Bíblia diz: olhando para ele, o amor. Perceba que Jesus faz um pedido para aquele moço. Não era algo fácil. Abrir mão de tudo que tem, abrir mão de tudo que conquistou com tanto tempo de trabalho, vender tudo e dar aos pobres. Jesus pede algo difícil. Mas entenda que Jesus não pede isso como condição para te amar. Aquilo que Jesus exige de você, Ele não exige como condição para te amar, porque Ele te ama antes de exigir. Ele amou este jovem antes de exigir que ele vendesse tudo. Jesus, olhando, o amou e disse: falta de uma coisa. Eu quero dizer para você que Jesus nos ama. Jesus nos ama. Você está acostumado a ouvir isso. Você se acostumou a ouvir isso. Não causa mais impacto em você. Mas eu vou dizer de novo: Jesus nos ama. Jesus ama a igreja. Jesus guarda a igreja. Jesus guarda o seu povo e ama o seu povo. E Jesus, amando aquele jovem, amando a cada um de nós, Ele exige renúncia da nossa parte. Porque o que faltava para aquele jovem era uma atitude de renúncia. Faltava para ele uma atitude de abandonar aquilo que estava impedindo o operar do Espírito Santo na vida dele. E eu quero dizer para você, convicto do que eu estou dizendo, que eu e você temos áreas da nossa vida que precisamos renunciar. Eu e você. Nós precisamos viver um evangelho de renúncia. Não dá para estar aqui dentro, mas praticando as coisas que fazia antes. Não dá para cantar aqui e falar bobagem lá fora. Não dá para apresentar uma imagem aqui, mas a verdade é outra lá fora. Tem que renunciar. Tem que renunciar. Tem que abrir mão. Jesus Cristo outra vez estava ensinando. Meu irmão, Jesus só tem mensagem dura. Bonzinho aqui sou eu. Jesus só tem mensagem dura, paulada. E Jesus falando: olha, se o teu olho causa escândalo, o que Jesus mandou fazer com o olho? Como é que é? Arranca fora, meu filho. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele não quer deixar ninguém cego. Jesus estava ensinando que aquilo que causa tropeço na sua vida, ainda que seja difícil para você, mas tem que arrancar fora, tem que renunciar. Ah, mas eu faço isso há tanto tempo, ninguém sabe. Renuncia. Para com isso. Para de brincar com Deus. Para de brincar com coisa séria. Deus tem bênção para a tua vida, mas renuncia. Abre mão. Larga, abandona. Sua chega. Não é fácil. Não dá mais tempo de brincar. Não tem tempo para brincar de ser religioso. É tempo de colocar a vida no altar de Deus. E eu falo isso primeiro para mim e para você também. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas.